alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual de Caraí, comprometidos, segunda aula da PET 1. Então, eu vou começar aqui com a nossa matéria, que é cartografia temática. Aí nós temos aí o primeiro slide, que é as geotecnologias e conceitos básicos. Nós vamos ter que pegar aí 3 conceitos geográficos importantes agora, né, do século XXI, que é o SIG, o sensoriamento remoto e o geoprocessamento, sendo o SIG uma sigla inglesa, né, para Sistema de Informação Geográfica, que é o conjunto de tecnologias relacionadas a informações e ao monitoramento do espaço terrestre. Vem o primeiro, sensoriamento remoto, corresponde à tecnologia de captação de imagens através de fluxos de ondas eletromagnéticas refletidas ou emitidas pelos objetos existentes na superfície terrestre. Já o geoprocessamento é a etapa do SIG, em que as informações das imagens de satélite e da aerofotogrametria são selecionadas pela elaboração de mapas. Esse palavrão aqui vai ser explicado mais à frente, aerofotogrametria, mas o próprio nome já diz que são fotos aéreas, né? Então, continuando aqui, nós temos o desenvolvimento tecnológico da cartografia, né, que é a arte de fazer os mapas, a cartografia. Principais recursos utilizados tecnológicos na cartografia e no gerenciamento de informações. O primeiro aqui, mais conhecido agora, porque antigamente, para se localizar e se orientar, usava-se a bússola. Hoje nós estamos falando de tecnologia, então nós vamos falar de GPS, que também é uma sigla inglesa, né, que normalmente lê-se traz para frente, que é o Sistema de Posicionamento Global, né? A aerofotogrametria, como eu já tinha comentado, são as fotos aéreas tiradas a partir de aviões. Imagens de satélite, né? O satélite também fotografa não só o planeta Terra, mas como vocês podem ter acompanhado nos últimos dias, fotografa Marte, fotografa Lua, fotografa tudo que eles quiserem, porque o satélite está aí acima, né? E tem o radar, que também é emissão de ondas eletromagnéticas que esbarram em algumas coisas, como pode esbarrar em aviões, como pode esbarrar em prédios e assim por diante. É o que nós chamamos de radar. Aqui nós temos como é que funciona o tal do GPS, né? O Sistema de Posicionamento Global, que utiliza sinais emitidos por satélites, cujas aplicações são amplamente utilizadas nos transportes marítimos, terrestres e aéreos. Hoje em dia, nós usamos até no celular. O celular te dá a localização exata para um satélite. Quando você aperta aquele negocinho parecendo um balãozinho, significa que o satélite está te encontrando facilmente. Aqui vem a questão do radar, né? Permitiu superar problemas relativos à necessidade de ter um tempo claro, sem nuvens, ou sobre áreas de florestas muito densas. Muito utilizado no monitoramento espaço e aéreo de áreas florestais. Esse é o danado radar. Aqui está o radar, né? A antena que gera os sinais eletromagnéticos para que o radar funcione. Bom, pessoal, como o nosso objeto de estudo aqui é a cartografia, vem o mapa. O mapa é a representação plana de um lugar esférico, uma vez que a Terra é redonda, ao contrário do que andam falando por aí, a Terra é arredondada sim, forma geóide. Então, os mapas é uma forma de representação plana de uma superfície esférica. É importante a gente saber como ler um mapa, como reconhecer um mapa. A primeira coisa é o título, sempre. Esse aqui, por exemplo, é um mapa de relevo, né? Nós temos também que ter em mente que nós temos que ter uma rosa dos ventos para poder localizar o mapa, o norte, o sul, o leste, o oeste, né? Isso é a rosa dos ventos, serve para orientar o olhar para o mapa. Nós temos a escala também, informação de quantas vezes a realidade foi reduzida para caber dentro desse pequeno desenho, né? Quantas vezes aquele lugar foi diminuído. E às vezes dão números grandes, né? E aqui nós temos a legenda, ou seja, um conjunto de símbolos, cores, pontos, linhas ou áreas que decodificam o que é representado no mapa. No caso aqui do relevo, a legenda vai mostrar normalmente as cores, porque as cores na legenda vão representar a altura das terras, né? Então, para um mapa, nós temos que ter o título, a escala, a legenda e a rosa dos ventos. E, lógico,
o próprio lugar a ser representado, que vai estar no título. Aqui é um mapa de relevo do Brasil. Aqui nós temos um outro mapa muito interessante, que é resultado de uma foto aérea, né, que foi tirada da região do Rio de Janeiro. Aqui nós temos Alagoas, Jardim Botânico, Maracanã, que está aqui, o Cristo Redentor. Então, isso aqui é uma representação muito interessante da foto aérea, que ela vai nos dar muito mais possibilidades de entender o mapa, porque a foto aérea permite tudo em 3D, né, em 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Além, lógico, de todos os outros questões do mapa, legenda, roda dos ventos, título e etc. Então, começando, o que vem a ser o mapa? São representações planas, geralmente em escala pequena, destinada a fins temáticos, culturais ou ilustrativos. Apresentam um grau de simplicidade maior em relação às cartas e, em geral, representam apenas um fenômeno geográfico de cada vez. Então, esse é o mapa, tá vendo? E os mapas podem ter vários temas. O que são temas? Um mapa pode ser um mapa de relevo do Brasil, pode ser um mapa hidrográfico dos rios do Brasil, pode ser um mapa climático do Brasil ou qualquer outro lugar da superfície terrestre que esse mapa queira representar. Aí, lá no outro slide, falam sobre planta. O que é uma planta? Não é aquela planta que nasce no jardim, gente. É aquela planta que o engenheiro usa. É um tipo especial de carta. A representação se restringe a uma área limitada e a escala é grande. Quando se fala grande, pessoal, é grande riqueza de detalhes. Então, se você pega uma planta de uma casa, vai ter lá, né, desenhado naquelas folhas que os engenheiros usam, ali até um vasinho, uma pia, onde que fica a cama. Então, é a riqueza de detalhes que na planta é bem maior, beleza? Aqui nós temos um outro também, que são as curvas de nível, para poder representar regiões com montanhas, né? Você pega aqui essa montanha aqui, que está aqui desenhado no slide, faz pequenos cortes, coloca aqui a altura e depois representa tudo isso de forma plana, como está aqui em cima. Então, essas são as curvas de nível. Aqui fala entre as duas elevações, existe uma direção leste-oeste e encontra-se uma depressão relativa, que está aqui, ó. Lembrando que depressão relativa é aquele buraco que está acima do nível do mar. Se fosse uma depressão absoluta, era um buraco que está normalmente abaixo do nível do mar, e existem esses buracos. Aqui nós temos alguns mapas temáticos, né? Aqui, por exemplo, nós temos um mapa que tem o tema das principais atividades econômicas do Brasil no século XVIII. Aqui nós temos um mapa temático do clima da África, dos climas da África. Aqui nós temos um mapa temático do México, representando as vegetações daquele país, do México. Aqui nós temos, gente, de acordo com a escala de representação do espaço, pode ser classificado em planos em grande escala, geralmente igual ou superior a 1 centímetro, que equivale a 25 mil centímetros. Então, carta apresentam escalas que variam entre 1 centímetro, que vale 25 mil centímetros, ou 1 centímetro, que vale 1 milhão de centímetros. Beleza? Voltando aqui, que eu passei. Então, as escalas aqui, mapas são representação de um espaço pequeno, pequenas escalas, ou seja, a partir de 1 centímetro equivale a 1 milhão de centímetros ou mais de redução. Observe, quanto maior o denominador, menor é a escala, pois significa que a realidade foi reduzida mais vezes. Precisando, é só dar uma voltadinha nisso aí. Está bem explicado. Escala é a relação entre o tamanho verdadeiro e o número de vezes que esta realidade foi diminuída para caber no papel. Nós já comentamos essa questão aqui. Aqui, ó, esse mapa e esse mapa. Olha o Brasil aqui, olha o Brasil aqui. Então, no planisfério, que está aqui, esse planisfério, 1 centímetro equivale a 200 milhões de centímetros. Brasil relevo, 1 centímetro equivale a apenas 20 milhões de centímetros. Observe, no mapa da direita, o Brasil está representado de forma 10 vezes maior do que no mapa da esquerda. Então, vamos ficar ligado nessa questão da escala, porque escala é uma matéria que sempre está aí caindo nas nossas provas, no Enem e assim
por diante. Continuando aqui, uma outra questão muito importante da cartografia é a forma que nós usamos para representar esses mapas, né? Uma vez que seria muito difícil, é muito difícil representar o esférico no plano. Então, criou-se as projeções, né? Projeções cartográficas. Aqui fala da projeção de Good, que modifica a de Malloy, né? Então, é uma projeção descontínua, pois tenta eliminar várias áreas oceânicas. Good coloca os meridianos centrais da projeção correspondendo aos meridianos quase centrais dos continentes, para lograr maior exatidão. Já essa aqui de Rosen é uma projeção equivalente, seu contorno elipsoidal faz referência à forma aproximada da Terra, que tem um ligeiro achatamento nos polos. Então, isso aqui é um pouco mais real. Lembrando sempre, a melhor maneira de representar esse planeta Terra, que é arredondado, é o globo terrestre. O globo terrestre. Os mapas, esses que eu estou mostrando para vocês, que vou mostrar para vocês, eles apresentam distorções em vários lugares, ou distorções na forma dos países, ou distorções do tamanho dos países, ou até mesmo da distância entre os países, entre os lugares. Então, a melhor forma, então, é o globo terrestre. Os mapas apresentam essas distorções. Aqui nós temos algumas projeções muito utilizadas, que é a projeção de Robson, é esse mapa aqui, Robinson, né? Aqui é uma projeção cilíndrica, nós vamos ver isso aqui mais adiante. Nela, os meridianos são transformados em linhas curvas, elipses, e os paralelos em linhas retas, constitui meio termo entre as projeções conforme equivalente. Aqui nós temos a projeção de Malloy, os paralelos são linhas retas e os meridianos linhas curvas. Sua área é proporcional à esfera terrestre, tendo forma elíptica. As zonas centrais apresentam grande exatidão, tanto em áreas como em configurações, mas as extremidades apresentam grandes distorções. As extremidades, então, são bem distorcidas, tanto o polo norte como o polo sul. Isso é interessante também, depois, se estiverem fazendo as atividades, voltarem aos slides, quem não entendeu direito. Aqui nós temos, então, observe com atenção o que acontece nessa projeção de Mercator. Mercator é um outro geógrafo também que resolveu desenhar o mapa da sua forma, com seus interesses. Os meridianos e os paralelos são linhas retas, que se cortam em ângulos retos. Nelas, as regiões polares apresentam muito exageradas, como na Groenlândia e a Antártida. Então, seria a Antártida está aqui e a Groenlândia está aqui. Nessa projeção, então, nós temos uma distorção muito grande quanto ao tamanho. Olha o tamanho da Groenlândia, que é uma ilha que não é tão grande assim, que fica quase o tamanho da África. Vocês vão ver isso mais adiante aqui. Nós temos também um outro geógrafo muito importante, além de Mercator, nós temos o Peters, uma projeção muito utilizada em planisfério, é de Arnold Peters, datada de 73. Sua base também é cilíndrica, é uma projeção cilíndrica, vocês vão ver isso aí direitinho também. Mas, ao contrário de Mercator, que é do tipo conforme, essa é do tipo equivalente, isto é, mantém as áreas proporcionalmente corretas, as áreas dos países, as retas são perpendiculares aos paralelos, e as linhas meridianas têm intervalos menores, resultando em um significativo achatamento no sentido leste-oeste. Vocês podem ver aí que elas são bem compridas. E a deformação no sentido norte-sul, nas altas latitudes, nas massas continentais. Beleza, então, só para vocês terem ideia aqui. Então, nós temos aqui, ó, o que Mercator faz, por exemplo. A Groenlândia está aqui, a África está aqui, ó, na projeção de Mercator, a Groenlândia chega a ser quase maior do que a África. Nesse próximo slide aqui, mostra a questão, o que é uma projeção cilíndrica. É como se o planeta Terra fosse envolvido por como se fosse uma lata de óleo, né? Depois abre-se a lata de óleo e o que ficou no desenho por dentro da lata de óleo, isso é uma projeção cilíndrica. Não confunda cilíndrica com cilindro de bicicleta. Uma forma cilíndrica, a melhor maneira de você saber que uma forma cilíndrica é uma lata de milho, por exemplo. Beleza? Aqui fala muito utilizada na época das grandes navegações. Coloca a Europa no centro
do mapa. Isso aqui, esse mapa mais conhecido nós temos aí em todos os livros, é um mapa que tem suas intenções também eurocêntricas, ou seja, coloca a Europa, que está aqui, né, principalmente a Inglaterra, no centro do mundo. Acabou que a gente acostumou com isso, né? Aqui, esse mapa aqui, é apenas costume. Se você for olhar um mapa chinês, toda essa parte da América vai estar do lado direito aqui, porque a China também vai se colocar no centro do mundo. Aqui nós temos uma projeção cônica. Aqui o desenho é a mesma coisa, é como se você pegasse um cone e colocasse um chapéu na Terra, tá vendo? Então, aí desenharia dentro do cone e abriria o cone, ficaria desse jeito aqui, ó. Sendo essa teia de aranha. Aqui é um mapa da projeção cônica e aqui outro mapa da projeção cônica. Né? É muito utilizado também para navegação aérea, ou seja, parece até um radar, né? Para quem já assistiu um filme que tem aqueles radares, televisão parece um radar, essa projeção. Aqui nós temos outra projeção, que é a projeção azimutal, é como você pegasse uma folha de papel e colocasse em cima do planeta Terra, que vai gerar uma outra foto também muito parecida com um radar. Mas aqui é o melhor exemplo, aqui, esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da onda, estão vendo? É como se o mundo fosse visto de cima. Aqui nós temos os Estados Unidos, nós temos o Brasil, nós temos a África, tá vendo? Nós temos a América e a Ásia, até a ilha da Austrália está representada aqui. Então, essa projeção chama-se azimutal, é bastante utilizada em mapas que apresentam regiões polares, estão vendo? Então, beleza. Continuando aqui, projeções cartográficas, como nós já falamos anteriormente, nós temos aqui esses três tipos, conformes. O que é uma projeção conforme? As formas são mantidas idênticas, as formas dos países, na esfera e no plano. E as áreas são distorcidas, ou seja, o tamanho das áreas são distorcidas. As projeções equivalentes, as áreas apresentam-se idênticas, as áreas dos países, e as formas meio distorcidas. E as afiláticas, as áreas e as formas apresentam-se distorcidas. Então, como eu já disse anteriormente, não vamos encontrar mapas que representam verdadeiramente os países desse planeta, porque é muito difícil representar alguma coisa que é esférica no plano. Cartografia, olha aí os mapas, a melhor forma de representar a Terra, como eu já disse, então, é o globo terrestre. Nós temos aqui alguns mapas, pessoal, alguns mapas. Nós temos um dos mapas mais antigos aqui, estão vendo? Que data de 2.400 anos antes de Cristo, representando provavelmente, com certeza, a região do Vale dos Rios Eufrates e Tigres, né? Na Mesopotâmia. Nós temos mapas aqui bem mais novos, né? Com tecnologia, aqui, ó, um GPS, né, produzido de forma digital, como nós falamos anteriormente. Mapas, visão de mundo. Olha para você ver, vou mostrar para vocês aqui esse texto que é muito interessante. Os mapas, longe de serem uma representação neutra da realidade, sempre contêm em si uma visão do mundo. Visão essa que muitas vezes reflete uma relação de poder dentro da sociedade e da cultura na qual está inserido. Muitas vezes as representações cartográficas vêm carregadas de visões genéricas e distorcidas da realidade, reforçando estereotipos e preconceitos. Muitas vezes, quando no início das grandes navegações, eles representavam o continente europeu muito maior do que ele é, sabendo que o Brasil cabe uma Europa dentro dele, né? A Europa inteira cabe dentro do Brasil, praticamente. Então, só recapitulando aqui rapidinho as noções básicas que nós tínhamos de aprender nessa aula: o mapa, história da cartografia, elementos do mapa, né? Os elementos nós já vimos, escala, título, e etc. Os hemisférios, eu deixei aqui, para a gente ver no finalzinho aqui, a Rosa dos Ventos, as coordenadas geográficas, os paralelos e os meridianos, paralelos latitude, meridianos longitude, provavelmente na próxima aula. Os movimentos da Terra, esses nós já estudamos há alguns anos atrás, que é a rotação e a translação. A rotação, lembrando, é aquele que a Terra gira em torno de si mesma e demora 24 horas para ser realizado. Dias e noites são resultados dele. A translação é a volta que a Terra dá no Sol, dura 365 dias e 6 horas, a responsável pelas estações do ano. O
o movimento aparente do Sol, né, que o Sol está lá, nós movimentamos em volta dele, e é responsável pelos fusos horários. Isso na rotação também. A escala, a numérica e a gráfica. A numérica é aquele número grandão que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, e a gráfica é aquela que tem o desenho apenas de 1 centímetro mostrando ali. As projeções cartográficas, a projeção cilíndrica, a cônica e a azimutal, as curvas de nível, né, e as reflexões, maneiras de ver o mundo, né, instrumentos de dominação. Então, os europeus, principalmente os europeus, com sua visão eurocêntrica, faziam mapas de acordo com seus interesses. Só que, rapidamente, recapitulando a escala, aqui nós temos uma escala numérica, tá vendo? E aqui nós temos uma escala gráfica, ou seja, lê-se 1 centímetro nesse mapa equivale a 120 quilômetros, estão vendo? Então, para fazer a conta, é isso aqui, você pega a dimensão gráfica e a dimensão real, e faz a conta e acha o tamanho direitinho, coloca na régua em cima dos mapas. Para finalizar aqui, a questão dos hemisférios, só lembrando, hemisfério norte, hemisfério sul, cortado pela linha do Equador, o hemisfério leste ou oriental, o hemisfério oeste ou ocidental, separados pelo meridiano de Greenwich, né? Aqui nós temos a famosa Rosa dos Ventos, que acima é o norte, ou setentrional ou boreal, ao sul, ou meridional ou austral, a leste, ou oriental ou nascente, oeste, ocidental ou poente. Então, pessoal, foi essa a aula da segunda semana, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, voltem nos slides e façam as atividades. Muito bem, obrigado pela atenção, foi um prazer.